Várzea das Flores, Contagem, Minas Gerais, Brasil. Dedico esse vídeo aos corações amigos que por aqui costumam vir me assistir. E, como de costume, eu sempre escolho alguém de minha história, uma das minhas amizades, pessoas que eu conheço, que eu tenho alguma admiração, que eu lhes dedico alguma afeição para citá-los aqui. E hoje, muito especialmente, eu quero homenagear, né, quero dedicar esse vídeo também a Adeir José Moreira. Adeir José Moreira, um homem de justa estatura, uma pessoa com traços de personalidade marcantes, uma pessoa capaz de contemplar as circunstâncias, os contextos, as pessoas, de uma forma aquilatada, tranquila e sempre com muita disposição para atender às preces daqueles que o procuram e com uma característica própria de seu ofício, de se prestar não só à solidariedade, mas a emprestar suas energias, a força dos seus braços, o poder de seu intelecto, diga-se de passagem, muito específico, né, altamente especializado. Trata-se de um homem de um intelecto muito alto, aqueles que lhe solicitam a ajuda. Por fim, ressalta-se nos seus traços, né, de sua personalidade, ou nos traços de sua personalidade, melhor dizendo, as características maiores de um homem que trabalha, que vive, que labora em prol da sociedade, especialmente a sociedade mineira. Adeir José, com os traços maiores de um cavalariano, diga-se de passagem. Nessa data eu me propus mais uma vez a visitar o lago aí, à beira do lago. Eu vou aí à casa dos meus pais, que moram próximo a esse lago. Esse é a Várzea das Flores, que fica entre dois municípios, Contagem e Betim. E fui lá tomar café com meus pais e sempre eu vou um pouco mais cedo para ver o nascer do sol aí, que é belíssimo. Eu gosto de antes daquela claridade do sol intenso do dia, de dias lindos, lindos, diga-se de passagem. Eu gosto de pegar esse momento aí que tem uma luz tênue, né, onde as cores estão pacificadas, onde o ambiente está em perene silêncio, sem barulho, onde nós vemos os animais, garças, né, vemos várias aves, né, pescando. E eu já tive a sorte de capturar a imagem de garça pescando e outras aves. Eu acho que foi um martim pescador que eu vi pescando uma ocasião aí. E esse momento eu acho ele muito bonito, gosto das matizes das cores, né? Gosto desse movimento também, né? Da atividade aí na beira da água, dos animais, né? O próprio movimento da câmera do drone, né? O drone ele nos possibilita fazer avistamentos, né, por prismas que humanamente seria impossível fazermos, né? Para pessoas mais velhas como eu, se é possível recordar de que anteriormente, para se fazer uma imagem aérea, tinha que ter um aparato caríssimo, né? Eu começava com um helicóptero, né? Para se fazer imagem aérea era difícil demais, né?
Em geral, começava-se com um helicóptero, né? E agora nós temos drone, né? Eu acho triste essas, né? Não é bacana os pescadores, às vezes vão aí pescar e deixa resto de lixo, saco plástico, essas coisas, né? Tinha que ter mais consciência que esse ambiente aí é deles, né? Eles frequentam, né? Eles tinham que ter mais consciência, né? Não deixar a sujeira, né? Essa manhã estava fresca, não estava fria, né? Exatamente fria, mas estava fresca. Talvez porque o sol ainda não houvesse aparecido, né? E estava bem agradável. Sempre na beira da água, né? Não só aí especificamente, mas a beira da água é sempre muito agradável, né? Olha os pescadores aí, ó. Eu não vou aproximar para não atrapalhar a pescaria deles. A criação de Deus, né? A criação de Deus. E ainda tem as criaturas, né? Eu acho bonito, eu gosto, né? Vejo esse momento, né? Parece que tem uma pequena névoa aí, né? Deve ser causado como se fosse vapores, né? Como se fosse névoas mesmo, né? Em cima da água, né? Tem dias que tá mais, né? Quando tá mais frio, costuma tá ter mais aquelas brumas, né? É uma imensidão de água, né? Muito bonita, né? Me apraz assistir as cores, né? Ver as cores. Às vezes eu dou uma parada assim, quero olhar, quero ver, né? Eu, e às vezes eu paro e fico olhando mesmo, assim. Aí depois eu corto o vídeo, conforme eu fiz agora ali. Eu paro o vídeo e na hora que eu vou reiniciar o voo, né? Vou continuar, eu volto a gravar. Mas aí ali eu fiquei alguns instantes ali apreciando. É que talvez se eu tivesse deixado, isso poderia tornar o vídeo ainda mais moroso, vez que eu falo com esse linguajar mineiro, né? E com essa demora na fala, mas é nosso jeito de ser, né? Nós gostamos de falar de forma pausada, sem muita pressa e com de difícil até descrição, né? Guimarães Rosa, ele faz isso, né? Ele descreve algumas das nossas características em suas obras e é muito prazeroso ouvir a respeito de si mesmo coisas que a gente admira, né? É prazeroso. Só não podemos nos tornar presunçosos, né? Isso não seria bom. Eu faço esses vídeos, conforme eu falei muito brevemente, de forma assim, sem um roteiro, né? De forma muito amadora, diga-se de passagem, né? Sem um roteiro, sem um script, sem né, uma linha ali para seguir, obedecendo talvez durante a fala um teleprompt, né? É assim mesmo que pronuncia, teleprompt? Acho que é, né? Se alguém souber, né, puder deixar descrito aí, seria bom também, pra gente aprender, né? Mas eu acabo não usando assim recurso para falar. Eu ainda estou numa fase de aprendizado sobre como falar durante o vídeo. Tem sido um exercício para mim. Eu acho
muito bacana, né? Muitos YouTubers que tem aí, eles vão falando de uma forma bastante natural e nós sabemos que tem alguns que acaba proferindo uma verborragia também, né? Mas a grande maioria eles falam do que estão vendo, do que sabem, do seu conhecimento. Outros preparam, fazem, elaboram um trabalho, fazem né, principalmente aqueles que querem denotar e fazer conotações de cientificidade durante o seu vídeo, o que apresenta um conteúdo mais voltado para talvez a instrução ou informação, vamos dizer assim. Então esses aí realmente eles precisam elaborar um roteiro para eles, né? No meu caso não, a minha a minha vocação é apenas para trazer um momento de alento, trazer a beleza do que do que a câmera capturou ali, do que eu consegui pegar no voo, registrar e mostrar esses ambientes, essas cenas. Então não se eu não tenho obrigação, não me sinto na obrigação de rebuscar isso aqui com conceitos, né, de qualquer matéria. No caso, mostrar exegese, mostrar axiologia, mostrar alguma conotação epistemológica aqui. Bom, felizmente eu me sinto liberto disso, é por isso que eu falo assim de improviso e sem a necessidade de traçar, como eu disse, uma contextualização absurdamente científica para qualquer coisa aqui. E eu acho que o que mais me apraz é não ter essa necessidade, é apenas curtir isso e curtir a beleza, né, do que a gente está vendo, curtir esse momento, esse lugar. E eu faço isso e quero dividir com as pessoas que aqui estão, aqueles que porventura venham assistir esses vídeos, esses momentos belíssimos. Olha essa cena, por exemplo, né? Parece que é aquela pomba trucal, né? Essas aí, né? É a rolinha trucal, uma coisa assim, né? E aí a gente acaba vendo essas cenas, né? Eu dou uma parada e tudo. Né? Essa ave, por exemplo, é uma ave linda, né? Tem umas cores, né? Apesar de ainda estarmos assim no início do dia, ainda não ter muita luz, mas é possível se perceber que se trata de uma ave muito linda, né? Num primeiro instante, eu cheguei a pensar que se tratasse de um martim pescador. Depois nos ocorre aqui que seja um pica-pau, né? Você vê que tem alguma coisa vermelho lá debaixo dele ali, né? Não sei, eu gostaria até de saber que ave é essa, né? E deve ser pescadora, porque tá aí na beira da água, né? Tá nesse lugar, né? Aí tem muita vida, né? Muitos animais, né? Muita capivara, né? Moradores daí, às vezes eles comentam, né, que vê muito bicho. Eu mesmo já vi outros animais silvestres, marsupiais, né? Já aqui na casa dos meus pais costumam ter, às vezes eles vêm para comer as frutas, né? E além das aves, vem outros bichos também, tiu, né? Aqueles largato bem grande, né? Eles costumam pegar os ovos, né? Os tiu quer pegar os ovos das galinhas, né? Eles não são bobos não, né? O meu pai já coloca que ele não gosta de matar, né? Não quer matar, aí ele coloca os ovos, os ninhos no lugar alto, né? Para não serem roubados pelo tio, né? Mas meu pai ele joga comida ali para os bichos, né? Aí as pombas, aqueles canarinhos da terra, né? Fica comendo, né? A ração que ele joga lá, o milho, né? Os farelos de milho que ele joga para galinha.
os animais. Engraçado, esses dias meu tio, uns meus parentes, meus primos, né, tinha mandado uma fotografia de um, até um vídeo, mandaram um vídeo de um jacu, porém mais para ver marrom e vermelho. E aí eu fiquei pensando, eu falei, "Ó, eu não conheço esse animal, nessa ave não, que ave é essa? E tava jacu, eu falei, eu não sabia, só conhecia o preto. Aí o meu tio falou comigo, aí na casa da tua mãe tem esse aí, e eu nunca vi. Aí fui comentar com meu pai, ele falou, eles vêm aí comer no meio das galinhas, comer a ração, né, o milho, né, que é jogado lá para os bichos. Acho que meu pai joga de propósito, assim, espalhado lá, para eles poderem ter acesso, né. Olha para você ver que ambiente, né? Esse ambiente tem muita imagem bonita, né? O lugar, o horário, né? Final de semana costuma ter muitos jovens aí passeando com seus jet skis e são muitas embarcações. Eu já fiz alguns registros aí deles se divertindo, brincando para lá e para cá com os jet skis. Às vezes a lagoa fica cheia aí nessa várzea, fica cheia de gente aí final de semana, né? Meio de semana é assim, mais quieto, depende do horário também. Mas em geral, via de regra, o meio de semana é bem mais quietinho, os animais têm mais tranquilidade, ficam, né? Eu gosto de chegar perto aí para filmar, né? Às vezes eu dou zoom, costumo dar zoom, mas o barulho do drone, né? Às vezes o animal sai. E tem uns animais que são mais ariscos mesmo, né? Essa aí é uma, né? Essa garça aí é uma. Bem arisca, ela tem pouca paciência. Quando eu tirei o zoom, apareceu essa imagem aí, desse. Né? Aí eu fiquei na dúvida, será que é a mesma garça que, que eu tava filmando mais próximo? Olha os pescadores aí, ó. Dessa vez eles estão se movimentando numa velocidade superior. Aí eu tive a impressão que agora eles não estão, né, mais pescando, eles estão apenas se divertindo, dando uma volta no lago. Aí eu começo a segui-los, aí, né, a filmá-los assim um pouco mais de perto. Acho que agora eu não estou atrapalhando a pescaria deles não, né? Estão deslocando, né? É uma cena belíssima, né? O barco movimentando ao pássaro, né? Aí, falando em cenas belas, né? Tem uma fala de Aristóteles que, pelo menos eu acho que é atribuída a ele, né? Diz que pra gente conquistar a amizade de uma pessoa boa é preciso primeiro de uma pessoa bacana, assim, superior, né? Cheia de predicados, né? De adjetivos de qualidades. É preciso que primeiro a gente adquiramos, né? Desenvolvemos em nós aquelas qualidades que na outra a gente admira, né? Para ele também passar a gostar da gente, né? Eu estou citando isso aí porque às vezes para se perceber a beleza de uma imagem dessa, né, desse momento, assim, a gente tem que estar com uma certa comunhão com a natureza, com o momento, com né, o que está vendo, né? Tem que gostar, né? Se não gostar não adianta, né? Um pensador da história. Engraçado que recentemente eu vi um rapaz aqui mesmo no YouTube falando a respeito disso. Você tem que dar aos outros aquilo que ele quer, né? Se a pessoa quer uma boa conversa e você lhe dá um presente material, físico, ele, né, não vai ter o mesmo valor, né? E quando o outro está com fome, não adianta você só conversar, né? Enfim, nós temos que dar aos outros aquilo que ele quer receber, né? E que a gente pode dar também, né? Porque às vezes você quer, né, fazer uma doação, quer fazer alguma coisa, né? Mas a pessoa, né, pode estar esperando mais do que a gente é capaz de oferecer, né? Mas
Esses momentos aí, eles são momentos de descontração, né? Apenas para reafirmar, né? O objetivo de eu fazer esses vídeos é porque eu quero dividir essas sensações agradáveis que eu sinto aí durante o voo do drone, né? O voo do drone é uma coisa que a gente visualiza N momentos agradáveis aí, né? Mas sim, para terminar, eu quero agradecer aqueles que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado. Peço para, na oportunidade, curtir, compartilhar o vídeo aí, né? Comentar. E eu desejo de coração que nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração e na vida de todos vocês aí, extensivo às famílias. Fiquem todos com Deus.